Me assustou também, daqui a pouquinho. Mas antes eu quero ler um versículo que está conectado com o que eu falava sobre a abundância, né? Hebreus 12, 22 diz assim: Mas tendes chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Até aqui tá bom? Eu acho muito interessante, apóstolo Ariston, que o autor aqui de Hebreus, ele fala que nós já chegamos. Não é que um dia nós estaremos nesse lugar, mas nós já fomos assentados em Cristo Jesus nesse local. Qual lugar? O monte de Deus, o monte Sião, na cidade do Deus vivo. E aí ele diz, vocês chegaram às incontáveis hostes de anjos. Essa palavra hostes é exércitos, né? Então, no caso, ele está dizendo que nós já chegamos às incontáveis, são incontáveis, os incontáveis exércitos angelicais. Então, esse é um princípio poderoso, irmãos, porque muitas vezes nós vemos ministérios enfatizando a parte demoníaca, né? Então, se fala muito, às vezes, no poder dos demônios ou nas diversas operações dos demônios, mas nós precisamos entender que os demônios estão em desvantagem, né? Uma que eles não podem competir com o Deus Todo-Poderoso, eles não têm, nem existe essa competição, porque o nosso Deus ele está reinando sobre tudo e sobre todos. Mas em relação aos anjos, os anjos são muito mais numerosos do que os demônios. E aí eu vou contar a experiência que eu tive. Eu estava também com um grupo em oração em um local. Isso também faz muito tempo. Aí eu estava com os olhos fechados, né? Orando, clamando ali ao Senhor. De repente, eu vi uma águia. Uma águia grande. Não era uma águia como... Normalmente uma águia seria, né? Um pássaro um pouco maior. Não, era uma águia grande. Eu vi o rosto de uma águia, ele estava ali. Era um ser espiritual. Porque, assim como a minha esposa falava, os anjos, eles são muito diversos. Existem diversos tipos de anjos. Existem desde aqueles anjos que têm uma aparência semelhante à dos seres humanos, né? Até existe um termo hebraico para esses anjos que são os Ishins, os anjos Ishins, que você vai encontrar em Gênesis muitas vezes. Eles aparecem para Jacó, eles aparecem para Abraão. Então são anjos com formato de homem. Mas existem seres espirituais, seres celestiais com formatos diversos, né? O Apocalipse fala sobre seres com rosto de leão, seres com rosto de boi, né? Seres com rosto de águia, seres com rosto de homem. E são muitos tipos de anjos. Isso é muito diverso. E nesse dia eu vi essa águia e eu olhei para ela e ela ficou parada com os olhos muito grandes assim, e ela olhou para mim. E eu senti um temor nesse momento, porque o olhar daquela águia era um olhar... A impressão que me dava, Ariston, é como se aquela águia ela estava observando ao Senhor por muitos séculos. Me dava a impressão que aquela águia observava a Deus por muitos séculos, e de repente ela virou e olhou para os meus olhos. Foi essa a impressão que eu tive. E ela olhou para mim, então o olhar dela era impactante, muito impactante. E a característica dos anjos tem a ver com a função deles. Então, por exemplo, a minha esposa contou que esse anjo que apareceu para ela era um anjo colorido, com cabelo diferente, roupa, né? Tudo descolado, era descolado, irmãos. Era um anjo que demonstrava criatividade na função própria dele, aparência dele, né? E essa águia era uma sinalização da visão do ministério profético, né? Que também estava sendo naquela época ativada sobre a minha vida. Tremendo. Você ficou com medo? Eu senti um temor. Um temor, assim, era algo impactante, era algo forte, era algo profundo.
E você teve mais experiência que deu medo ou já acostumou? Não, sempre o Senhor tem mais. A gente tem experiência que vem, a gente fala, meu Deus. O reino de Deus sempre se renova. Teve uma experiência que eu tive, porque você, irmão, você tanto pode ver, você pode sentir, você pode sonhar com os anjos, né? Não precisa necessariamente só ver. Tem gente que não vê, mas pode sentir que tem anjo ali no ambiente. Sente o cheiro? Sente o cheiro, você pode sonhar que um anjo apareceu para você entregando uma mensagem, né? Muitas pessoas sonham com anjos. E teve uma vez que eu estava orando na sala, eu estava sozinha, e eu comecei a declarar: Deus, envia anjos de fogo aqui, eu quero sentir o fogo, Deus. E nesse dia eu não vi nada, mas eu senti que chegou um anjo na sala e o Espírito Santo me falou, ele tá ali naquela coluna. Daí a minha incredulidade, eu falei, será que eu ouvi o Espírito Santo falando que o anjo chegou e tá ali naquela parede, encostado na parede, me observando? Daí eu falei, vou testar, né? A hora que eu fui dando passos pra frente, em direção à parede, onde o Espírito Santo falou que ele estava, eu fui sentindo fogo queimando, mas eu não vi, mas eu senti. Então eu senti que aquele anjo que chegou carregava fogo. Então muitas vezes você não vai ver, você vai sentir. Outros vai sentir, vai ver, não vai sentir. Então a gente não pode simplesmente falar Deus só trabalha assim. Não, nosso Deus tem muita forma, graça de trabalhar, muitas formas de trabalhar, né? Isso. Então naquele dia eu senti que chegou e eu ia chegando perto, o fogo ia aumentando. Daí eu me afastava e ia esfriando. Então realmente tinha um anjo ali me observando na sala, né? Foi uma das experiências que eu tive. E outra coisa assim, irmãos, é que os anjos, se você deseja caminhar no ministério angelical, você deseja ativar isso para o teu ministério, para a tua vida, você deve pedir ao Senhor para que libere sobre a tua vida, teu ministério, o ministério angelical para trabalhar com você. Você que ora em línguas, você que ora muito em línguas, provavelmente você vai entrar muito em contato, em comandos aos anjos, porque quem ora muito, muito em línguas, está dando muito comando ao ministério angelical. Então, quem ora muito em línguas tem muitas experiências com os anjos. Você está orando em línguas, muitas das vezes você está dando comandos para os anjos ir, trabalhar, libertar, ativar o teu ministério, enviar mais dons, liberar dons que está travado. Então, a oração em línguas também ativa muito o ministério angelical e você consegue se comunicar muito também. Então, é uma das chaves, orar muito em línguas, se você quer viver isso, né? E outro ponto também, que você que quer viver isso, você não deve murmurar, porque os anjos, eles não gostam de ficar perto de quem só reclama, só murmura, tem uma frequência ruim, baixa, pessimista. Não, os anjos, eles gostam de estar perto onde tem a presença de Deus, perto de pessoas que buscam a face do Senhor. Onde tem ambiente de adoração, ambiente de santidade, provavelmente ali tem muita movimentação angelical. Então, se você quer viver isso, procure não murmurar, não ter ser uma pessoa pesada, né? Mas busque adorar o Senhor, pensar positivo, pensar nas coisas do alto, que você acaba movimentando o ministério angelical, né? Exatamente. Os anjos estão conectados muito ao ambiente da adoração. Então, o louvor, né? O Senhor está entronizado no meio dos louvores do seu povo, né? Então, esse ambiente de adoração contínua. Então, quando você tem um estilo de vida de agradecer, de ser grato, de adorar, de louvar o Senhor, de engrandecer, de exaltar o Senhor, você está abrindo portais na sua vida. Da mesma forma que a murmuração, a reclamação, pode abrir portais ruins, a adoração, o louvor vai abrir portais de graça, portais de glória de Deus, né? Uma vez eu estava também em casa e eu vi, é como se o Espírito Santo viesse na minha direção
e os anjos estavam vindo juntos. É como se a impressão que dava na visão é que os anjos estavam dentro do Espírito Santo. Essa era a impressão que eu tinha. É como se eles estivessem dentro do Espírito. Então, quando o Espírito vem, os anjos estão conectados e eles estão vindo também juntos. Porque, Ariston, a Bíblia vai falar em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores, né? Então, os anjos, irmãos, eles são espíritos ministradores que estão à disposição daqueles que herdarão a salvação. Eu acho esse ponto muito importante. Qual ponto? A natureza dos anjos, né? Eles são espíritos, então eles estão conectados à natureza espiritual. Se você quer caminhar na dimensão angelical, se você deseja que o ministério angelical esteja ativado no seu ministério, na sua vida, você precisa viver uma vida espiritual, né? Se você estiver numa dimensão de alma ou numa dimensão de carne, você vai ter dificuldades, né? Até eu falava com a minha esposa, eu creio que os anjos, eles podem até ir lá resgatar alguém que tá precisando no último caso. Por exemplo, às vezes a mãe tá orando para o filho se converter e o filho tá num ambiente ruim. Às vezes, através da oração da mãe, o anjo pode até naquele cenário livrar o filho da morte. Mas que esse anjo vai querer andar ao lado do filho que tem uma atmosfera negativa, não vai querer andar. Ele pode até ir ali para livrar, socorrer naquele momento, mas se você quer andar em atmosferas angelicais, você precisa estar no ambiente da glória do Senhor, né? Atrair a glória do Senhor. Isso. Porque tem 3 coisas que a Bíblia fala que Deus é, né? A Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é luz. Mais perto aqui. Então, tem 3 coisas. A Bíblia diz Deus é amor. A Bíblia também diz Deus é luz. E a terceira coisa, irmãos, a Bíblia diz Deus é espírito. Então essa é a natureza de Deus e é a natureza também dos anjos. Amor, luz e espírito. Isso, então se você anda num ambiente de amor, se você anda num ambiente de luz, e se você é uma pessoa espiritual, aí não tem jeito. Aí os anjos, eles vão gostar, eles vão fazer questão, né, de estar com você. Mas será que existe crente murmurador? Será que existe crente que reclama? Você que teve alguma experiência com os anjos aí, escreve aí a sua experiência, seu testemunho. Quero ouvir o seu testemunho, que o testemunho de um edifica. Quem sabe eu faço uma live só só lendo os testemunhos dos irmãos que vão assistir esse podcast. E também compartilha. A igreja precisa entender o ministério dos anjos. Compartilha aí no grupo do WhatsApp, do Facebook, no direct do Instagram, que precisa compreender isso, esse ministério dos anjos. Até uma pergunta, não sei, que tem bastante coisa que vocês prepararam, mas tem muitos pastores que ministram cura e ministram com os anjos. Vocês já viram, né? Sim. Tem até amigo de vocês que talvez ministra dessa forma. E alguns entram naquela questão que acham que não pode ser isso, não pode aquilo. O que vocês acham disso? De eles falam, anjo, toca aqui, levanta aqui. Qual a opinião de vocês sobre isso? Nós temos amigos, né? Nós mesmos trabalhamos muito com os anjos. Até quero citar, por exemplo, o próprio apóstolo Zoélio Silva, né? Ele é um amigo nosso em comum até. Ele tem um ministério... Ele é um dos pioneiros no Brasil, né, que fala a respeito do ministério dos anjos, inclusive com muitos sinais, né, de aparição de materialização, né, da glória. Eles usam esse termo. Então você explica o que é materialização, que os outros vão perguntar. Isso. E falando sobre o apóstolo, nós vamos trazer ele no podcast. Nesse mês era para... Mas a questão de recursos, ele vem lá do interior ajudar. Até se você quiser ser um patrocinador, ajuda aí, que nós queremos trazer vários homens de Deus. Mas no mês que vem, nós estamos em março, em abril, se Deus quiser, ele vai vir. Pode continuar. Isso, a materialização, o que é? Porque assim, como eu falava, a constituição dos anjos é espiritual. Porém, o Senhor libera os sinais materiais, sinais físicos. É uma materialização. Então, existe uma realidade espiritual. Por exemplo, os anjos, eles carregam pedras, só que são espirituais, preciosas, né? Assim como a Nova Jerusalém no céu, ela é composta de pedras. Existe uma realidade espiritual.
Mas o Senhor, ele é um sinal do reino de glória, ele materializa, e você pode ver, visualizar, né? Muitas vezes nas nossas reuniões temos visto, né? Nos nossos cultos temos visto o pó de ouro aparecer nas nossas mãos. Recentemente eu fui pregar no nosso culto online, e quando eu fui ler o texto da Bíblia, já tinha pó de ouro na minha Bíblia, né? São materializações, né? No caso, alguns ministérios têm materialização de pedras mesmo, pedras grandes, você vê pedras vermelhas, azuis, de diversas cores, ou até as penas, né? Nós chamamos esse tipo de sinal de materialização.